Vamos lá. Deixa eu achar o slide da aula de hoje. Só um minuto. Tá. Agora sim. Deixa eu espelhar aqui para vocês. Eita. Estão conseguindo observar, pessoal? Tá, então na aula de ontem, comentei sobre... Já falei sobre a simbologia do disjuntor tipo D. Esse que é o tipo D. A classificação dele. Fusível NH, que é mais perigoso. A curva de atuação. Fusível ultra rápido, contator. Os contatos auxiliares, sequência, relé de sobrecarga. Tá. E de falta de fase. Então, para que serve o relé falta de fase? Ele já está dizendo. Então, quando ocorre uma falta de fase, né, basicamente ele seria uma peça, que nela vai chegar 3 fases, R, S, T, e quando falta uma fase, vamos supor, você tem um contato fechado dentro dela. Então, quando falta uma fase, esse contato abre e desliga o motor. Então, esse relé falta de fase é um componente eletrônico que monitora um circuito elétrico, verificando a presença ou não de 3 fases. Alguns relés falta de fase, ele também monitora a falta de fase e neutro. Beleza? Claro que, caso falte uma fase, professor, mas o motor não ia aquecer, e se eu tivesse apenas um relé de sobrecarga, não ia atuar? Ia. Mas veja o que ia acontecer. O motor ia aquecer aí para atuar esse relé de sobrecarga. Nesse caso, no mesmo instante que falta a fase, já desarma o motor, aumentando assim a vida útil dele. Professor, para que serve esse cursor aqui, esse potenciômetro? Então, pessoal, o relé falta de fase aqui, ó, R, S, T. Professor, coloquei lá, né, no painel, mas logo que eu ligava o motor, já acionava esse relé falta de fase. Aí você consegue ajustar a sensibilidade do relé falta de fase. Porque pode ser que vamos supor, lá na sua instalação, não chegue 220, chegue 210 volts. Dependendo, caso que o relé falta de fase esteja muito sensível, ele só vai ficar caindo. Então, por isso que aqui você ajusta a sensibilidade entre as fases, né? Para ele poder atuar ou não. Sempre quando você comprar um dispositivo desse, deixa ele bem sensível, para você ver se ele está funcionando corretamente. Então, aumenta bastante aqui, ó. Deixa nesse daqui da Vega, deixa em 70, 90%. Não, tem que diminuir a sensibilidade. Deixa bem baixa a sensibilidade dele. Então, esse aqui que é com neutro, no manual de alguns, falam para você fechar um jump em 2 contatos. Beleza, pessoal? Porque alguns relé falta de fase você vai comprar que ele é sem neutro, né? Porque só vai passar fase. Alguns seria com neutro. Aí você tem que fechar um jump em 2 terminais, né? Claro que aqui ao lado vai ter a especificação falando para vocês o que tem que fazer. Aqui nesse caso você joga o neutro. Não precisa fechar o jump. Só que em alguns modelos você tem que fechar o jump.
Conseguiram entender, pessoal, a função do relé falta de fase? Então, faltou uma fase, né? Desliga o motor. Tá. E o relé de sequência de fase? Meu Deus do céu. Ele é quase igual ao relé falta de fase. Se eu, olhando ele sem a caixinha é a mesma coisa. Mas como que seria? Vamos supor que ele é uma caixinha também, que chega às 3 fases. RST. Aqui vai no motor, né? Vamos supor aqui, tá? Ele aciona o motor elétrico e o motor tá girando aqui. Girando para o sentido horário. Tá. Mas veja que ele gira no sentido horário com a fase R e ST. Vamos supor que, por engano, a Copel inverte lá as fases do transformador. Então, aqui nos fios, não vai mais chegar RST, vai chegar SRT. E o que acontece caso você inverta duas fases? Inverte a rotação do motor. Em alguns casos, se fosse uma esteira ou algum dispositivo, um outro mecanismo que está ligado a esse motor, você pode até quebrar essa máquina por inverter a rotação do motor. Então, esse relé de sequência de fase, ele monitora. Caso a sequência das fases seja alterada, ele não deixa ligar o motor. Beleza? Evitando, sim, a quebra da máquina. Então, o relé de sequência de fases, ele monitora a sequência das fases. E o relé falta de fase monitora a falta de fase. Vejo que é simples, né? Alguma dúvida, pessoal? Beleza. Relé de proteção PTC. Meu Deus do céu. Pessoal, eu falei acho que na oitava aula, até o... Não sei quem que comentou que tinha um motor numa máquina de lavar roupa e o motor não estava funcionando e ia desmontar. A proteção PTC seria como um relé de sobrecarga. Só que nos enrolamentos do motor, tá o motor aqui, enrolamento do motor, nele tem uma pecinha que fica encostada no enrolamento. E essa pecinha se chama termistor. Esse termistor, ele é ligado em um relé de sobrecarga, é uma suposição, um relé de sobrecarga. Aí, conforme aumenta a temperatura das bobinas do motor, aumenta a resistência. Então, aí você vai conseguir fazer o monitoramento de aquecimento no enrolamento muito mais eficiente do que o relé de sobrecarga. Beleza? Claro que nem todos os motores vêm com esse PTC. Aqui que seria o PTC, ó, é esse invólucro aqui que pode ser de vidro e ele é alojado nas bobinas do motor, no enrolamento. Esse aqui que é o dispositivo. Quando tem esse desenho aqui, ó, PTC, aqui que você liga o PTC, e aqui a alimentação, né, A1R e o A2S, que é a fase. E aqui seria os contatos, ó, 15, 16 e 18. Seria 15. Você tem que ver no manual lá, acho que o 16 é fechado e o 18 é aberto. Caso a resistência comece a subir, que ele já está programado, né? Ele comuta aqui, ele abre o contato 16. Certo, pessoal? Nesse caso aqui, como o motor tem 3 bobinas, ele é ligado a esse sensor nas 3 bobinas. Então, um sensor PTC já serve para os 3 enrolamentos do motor. Disjuntor. Qual que é a função do disjuntor?
Então, disjuntores são dispositivos destinados à proteção desse circuito de distribuição. É como fosse, é igual o fusível. Só que o fusível queimou, você tem que trocar. Já o disjuntor não. Então ele apenas vai desacionar. E você não tem que acionar ele novamente. Você tem que ver o que ocorreu para cair esse disjuntor, depois você faz o acionamento do mesmo. Ele também tem aquelas curvas, igual do fusível, ultra rápido, rápido e retardado. Só que seria as classes do disjuntor. O disjuntor lá, muitos deles têm a classe B, C e D. Também seria para esses aspectos. A proteção é para proteção elétrica, detecção de sobrecorrentes no circuito. Beleza. Esses que seriam os disjuntores. Acho que todos já conhecem. Disjuntor monofásico, porque passa apenas uma fase. Disjuntor bifásico, porque passa duas fases. Disjuntor trifásico, porque passa 3 fases. Ou unipolar, bipolar e tripolar. Esse outro disjuntor, como ele é mais robusto, chamamos de disjuntor de caixa moldada. Por quê? Porque ele extingue o arco elétrico. Sempre esses disjuntor de caixa moldada seria um disjuntor geral, que comanda todos esses outros disjuntores menores. Caixa moldada, porque você lembra que tinha aquele 2 kWh? Então seria essa, conforme o disjuntor é mais robusto, aumenta a isolação interna dele. E alguns disjuntores desse modelo, desse tipo de caixa moldada, você consegue regular também a corrente dele. Ele tem um range. Tá. Funcionamento do disjuntor. Tá. Não sei se alguém já chegou a abrir um disjuntor. Só que esse aqui é um disjuntor do modelo DIN. É assim que serve DIN. Temos dois disjuntores. Tem aqueles disjuntores que são os mais antigos, são aqueles pretos. E temos esses aqui que são os branquinhos, que é o tipo DIN. Esse é o tipo DIN e o outro é o tipo NEMA. Tem diferença entre eles? Tem sim. Aqui seria a alavanca de acionamento, né? Esse disjuntor de tipo DIN, o funcionamento dele, né? A proteção é contra curto-circuito e com sobrecorrentes, que seria o aquecimento. Aqui é uma câmara que extingue o arco elétrico, né? Então, como que é o funcionamento? Aqui tem uma chapinha. Essa chapinha é uma chapinha bimetálica, que quando passa, vamos supor, uma instalação elétrica lá, vai aquecendo os condutores, essa chapinha aquece junto. E ela vai se deformando até encostar nesse gatilho. Quando ela encosta nesse gatilho, ele desarma o disjuntor. Certo? Esse aqui é com disjuntor, parece um disjuntor térmico, né? Sobre aquecimento aqui, porque os condutores aquecem. O outro disparo aqui é o disparo magnético. Como assim disparo magnético? É que conforme ele passa uma corrente elétrica aqui nesse enrolamento, então é uma bobina, nessa bobina tem um pistão, né? É um cilindro aqui. Aí os engenheiros aqui calcularam que quando passar uma dada corrente, esse pistão vai ser acionado. E ele aciona essa alavanca aqui, ó, também, desligando o disjuntor. Beleza, pessoal? Então, o disjuntor tipo DIN é contra sobrecorrente e contra curto-circuito. Conseguiram entender o funcionamento? Sim. Tranquilo? Beleza. Ó, aqui são os dois modelos. Podemos observar aqui, ó, o disjuntor NEMA é só contra sobrecarga. Vamos supor, quando aquece o condutor lá. Então, aquece o condutor, deforma essa plaquinha que faz desligar o disjuntor.
E esse aqui é o NEMA. Não, esse aqui é o NEMA. NEMA. E esse aqui é o DIN. Não sei se é DIN com M ou N. Seria dessa forma aqui, ó. Tá. Aqui os disjuntores. Esse aqui seria a simbologia dele. Disjuntor monopolar, bipolar e tripolar. Então, ó, os disjuntores possuem dois tipos de proteção. Contra sobrecorrentes pequenas e moderadas por meio de disparo magnético. Então, sobrecorrentes é aquele disparo magnético lá, que seria aquela bobininha lá que tem um pistão que aciona a alavanca e faz desligar lá o disjuntor. Ou térmico, contra correntes de curto-circuito. Beleza? Já o NEMA é só contra sobrecorrentes. Não sei se vocês Bom, sabiam professor, disso. aí aquelas disjuntoras, ou existem disjuntoras que são ligadas quatro linhas? Os de 440? Não, ou não existe? Pior que não existe de quatro linhas. De Ah, então quatro. aí você coloca dois disjuntores bipolar, né? Não, não pode fazer isso. Não pode fazer. Ah, É que o que acontece? Tem aqueles disjuntores que parece que chegam quatro linhas assim, né? aham. Esse que não seria um disjuntor, seria um DR. Porque o DR precisa passar o neutro. Quer ver? Ó, deixa eu. DR. DDR. Quero ver se aparece aqui. Deixa eu ver se consigo jogar aqui a imagem para vocês. Aqui, ó. Achei essa pecinha, filha da mãezinha. Ver se eu vou conseguir jogar essa imagem aqui. É, não consegui aqui. Deixa eu. Vou espelhar aqui para vocês. Aqui, só um minuto. Tá, vamos lá. Ó, esse aqui que seria um DR. Então, observe que ele tem quatro, né, lugares para colocar os condutores, só que um seria R, S e T, e aqui seria o neutro, beleza? Então ele é como fosse um disjuntor, né? Só que o DR seria, por que é DR? Disjuntor diferencial residual. Esse aqui, o funcionamento dele, vamos supor que você está mexendo em uma tomada e acaba encostando em um condutor. Você vai chegar a tomar um choque, só que esse DR ele vai desligar. Então ele vai cair, né, como o pessoal fala. Então você não vai chegar a tomar o choque, a descarga elétrica. Isso que é a função do DDR. Só que os disjuntores mesmo, por enquanto eu só vi com três fases, né? Porque eu nunca vi com quatro fases. Mas se tiver com quatro lugares, é o DDR. Daí não é disjuntor. Claro Ah, que esse. mas aí como é que fazem para trabalhar com 440 volts? Pode repetir que caiu um pouco a. Sim, daí como é que fazem para trabalhar com 440 volts? Ah, 440 volts é porque Aham. seria assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Você lembra da partida da ligação estrela-triângulo? Lá tem ligação estrela e ligação triângulo. A ligação estrela, ligação estrela e a ligação triângulo. Isso é do transformador. Tá. Vamos supor que aqui seja
440 volts. Aqui seria a tensão de linha. E quanto que vai ser a tensão de fase? Que seria o que entra no disjuntor. O que entra no disjuntor é a tensão de fase. Então, a gente tem que fazer o cálculo para descobrir qual que é a tensão de fase. Porque eu encontrando a tensão de fase, eu consigo encontrar a tensão de cada fase aqui que entra no disjuntor. Não quer dizer que o 440 volts seja com 4 fios. Tanto 220 são 3 fios, 380 são 3 fios, 480 são também 3 fios. Então, quer dizer que quando você pega 2 fios, vai ter uma tensão de 440, 380 ou 220. Beleza? Sempre vai ser com 3 fios. Eu acho que seria isso, né, que a tua pergunta. Isso, Entendi. Eu não vou começar a explicar, senão vai embaralhar mais. Mas seria isso aqui. Ah, tá. Então, os disjuntores também estão ligados na estrela triângulo para esse tipo de partidas? Para, Tipo, ter essa... o que seria? Essa estrela triângulo, ela tá ligada em um transformador. Então, do transformador e vai para o disjuntor. Então, ó, transformador industrial. Acho que já aparece. Escrever transformador, ó. Não são esses menores. Aqui, ó. Então, olha, como fosse esse transformador, ó. Aqui chega a alta tensão, seria na faixa de 13,8 kV. E aqui vai sair 3 fases e um neutro. Porque aqui dentro entra em estrela e sai em triângulo. Beleza? Por isso que, pô, como entra 3 fios e sai 4? Porque aqui tá ligado em triângulo e sai em estrela. Porque no meio lá do estrela sai o neutro. Aí aqui que regula aqui, ó. Se você pegar essas duas fases, pode ser que dê 220, pode ser que dê 380 ou 440. Beleza? Essa parte de tensão de linha e tensão de fase seria do transformador. Aí confunde também com estrela e triângulo do fechamento da bobina do motor. Mas, bem dizer, seria a mesma coisa, né? Os dois são bobinas que tem. Tem bobina do mesmo jeito. Tá, vamos lá. Vamos voltar. Então, conforme eu pego duas fases aqui, vai dar tensão. Ah, vamos supor aqui, né? Deixa eu resolver aqui. Como que eu calculo a tensão de fase? Tensão de fase seria tensão de linha divididos por raiz de 3. Tensão de linha 440 volts divididos por raiz de 3 vai dar lá quanto a tensão de fase? Só para se alguém ficou curioso lá, 440 divididos por raiz de 3. 254. Acho que para dar 380. Se não me engano, para dar 380. 254. 254 volts. 254 volts. Então, caso lá você pega... Ah, professor, se eu pegar uma fase... Né, ó, pegou uma fase e um neutro, vai dar o 254 volts. Tipo, 440 era a tensão total Exato. do transformador, vamos dizer assim? Posso fazer é aquela fórmula. Opa! Alguém tem uma dúvida? Ou tudo certo? Deu certo? Deu. Nada. Mas claro que você nunca vai encontrar 254 volts, né? Porque quando você tem 440, você não vai ter o neutro. Porque, vamos supor, seria uma tensão
Vamos supor, tipo, não tem quase nenhum equipamento que seja 254 volts. Então, por isso que no 440, dificilmente você vai encontrar o neutro. Já no 380 e 220, o que vai acontecer? No 220, entra 220, né? E sai aqui, ó. Se eu pegar um neutro, vai sair 127. 127. E o 380, se entra 380 lá, a tensão de linha, a tensão de fase seria entre o fase e o neutro, seria 220. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Estamos, eu estou entendendo. Uhum. Então, ó, pessoal, seria isso aqui, ó, lá. Na sua casa lá, tô querendo dizer que você tem 3 fios. 220. É mais fácil lá, ó. Você tem 3 fios, ó. R, S, T e o neutro. Vamos supor que seria 220 aqui. 220 volts trifásico. Se você pegar um multímetro nas duas fases aqui, vai ser 220 volts. E se você pegar uma fase E o e um neutro, vai ser 127 volts. Isso em 220 volts. Só que esse 220 seria em duas fases. Caso seja 380, o que é o caso? Se você pegar duas fases, vai ser 380 volts. E se você pegar uma fase e um neutro, vai ser qual tensão? 220. Isso, 220 volts, certo? Então você tem que tomar cuidado lá. Você vai fazer um serviço lá em São Paulo. Ah, então se eu peguei uma fase, peguei uma fase e peguei um neutro, é 127. Opa, fase neutro aqui no Paraná é 127. Caso você vá lá em São Paulo, se você pegar uma fase e um neutro, vai ser 220 volts. Não vão confundir. E se eu pegar duas fases, professor, igual aqui no Paraná? Então, caso você pegue duas fases aqui no Paraná, vai ser 220 volts. Só que se você pegar duas fases lá em São Paulo, qual tensão que vai ser? 380. 380 volts. E tem algum equipamento que funciona com 380 volts? Um equipamento residencial? Geladeira? Tem geladeira 380? Não tem. Tem TV 380? Não. Micro-ondas também não. Você vai queimar tudo. Não. Então tem que tomar cuidado nisso. Certo? Certo. Então vamos voltar lá. Onde que eu parei? Parei aqui, né, comentando sobre os disjuntores. Que temos... Então, qual disjuntor é mais eficiente? O DIN ou o NEMA? O que vocês acham? DIN. DIN. Isso mesmo, o DIN. Por quê? Contra curto-circuito e sobreaquecimento. Beleza? E também, lá para extinguir o arco elétrico, ele é melhor. É uma tensão mais alta lá para extinguir esse arco elétrico. O NEMA, a atuação dele é mais retardada. Por isso que eles, na maioria das vezes, utilizam sempre no medidor lá. Nas casas mais antigas, você sempre vê o NEMA lá. Porque a atuação do DIN é mais rápida do que no NEMA. Tá, vamos lá. Agora sim, disjuntor motor, né? Pô, será que dentro desse disjuntor tem um motor? Não. Não tem um motor. Então, o disjuntor motor serve para motor. Então, ele possui disparo térmico, disparo magnético, que é contra curto, e também aqui não tem... Cadê? Contra falta de fase também, só que não está anotado. Então, basicamente, ele seria o disjuntor motor relé térmico,
relé de falta de fase, relé de falta de fase, ele seria um disjuntor também, por que disjuntor? Contra curto-circuito, né? E também contra sobreaquecimento. E também o pessoal fala que ele é um contator. Como assim um contator? Você pode ligar e desligar aqui nessa alavanca, que seria o seccionamento. Então, vamos ver, ó. Disjuntor térmico, uma coisa que ele faz. Falta de fase, segunda coisa que ele faz. Disjuntor, terceira coisa que ele faz. E o quarto, seccionamento, que eu não gosto. E eu nem vou escrever. Porque imagine se você liga esse disjuntor e fecha um curto aqui na tua mão. Então eu não gosto dessa quarta opção, o que seria seccionar, ligar ele e desligar. Melhor colocar uma botoeira aqui para fazer esse serviço aí. Beleza, pessoal? Ele também aqui, olha, tem igual do relé térmico para você regular a corrente. Ó. Vai de 32 amperes a 40 amperes. Aqui seria um botão de teste aqui. Você coloca a chave de fenda. Por que o botão de teste? Para você ver se ele está funcionando corretamente. E no relé de sobrecarga, relé térmico, também tem esse teste aqui, que eu esqueci de falar para vocês. Cadê o relé de sobrecarga? Deixa eu ver se vai dar para visualizar o teste. É aqui, ó. Aqui seria o teste dele. Então, sempre também quando você colocar um relé de sobrecarga, coloca a chave de fenda lá, para ver se vai desacionar o motor. Sempre fazer esse teste aí. Quero ver se tem mais alguma coisa. E é isso, professor, pessoal. Tem problema de eu fazer o teste com o motor ligado? Cara, eu sempre faço dessa forma, assim. Eu primeiro testo só o comando. Tipo, o que seria o comando? Só ele sozinho, sem alimentar o motor. Se ele funcionar corretamente, aí você liga com o motor. Beleza? Então, eu não indico fazer o teste com o motor ligado. Ele já tem esse teste aqui, ó, para você, tipo, fazer o teste só dessa peça aqui, depois ligar o motor. Certo? Certo. Uhum. Tá, pessoal. A aula de hoje seria isso. Tem mais lista de exercício para vocês, para a alegria de vocês, né? Então seria sobre... Posso apagar aqui, pessoal? Pode. Beleza. Então, qual que seriam os exercícios da aula de hoje? Então, aqui, exercícios, aula 1. Vou dar uma breve comentada bem rapidinho para vocês. Tá. Calma aí, pessoal. Vocês levaram sorte. Levaram sorte. Porque não deu Deus tempo. É pai. Vocês levaram sorte, miserável. Quebrão. Porque não deu tempo para eu falar sobre o relé de tempo, temporizador, botoeira de impulso. Levaram sorte, então só vai ficar o exercício da aula 10 para vocês. Beleza? Esse aqui vai ficar para a próxima semana. Tranquilo? Vamos ver chamando aí pro negócio. Vocês não vão ficar bravos, né? Não. Jamais. Jamais. Deixa eu parar a gravação aqui.